Fala pessoal, JP na área. Pessoal, que jogo ontem, mais uma vitória pro Cabuloso, mais 3 pontos, rumo ao título, né? Se Palmeiras e Flamengo bobear, o Cruzeiro quer muito essa taça, hein? Bobeou, o Cruzeiro pega essa taça. Então ontem foi bom o empate do Flamengo, né? Poderia ter perdido, mas teve um momento que o Flamengo até virou o jogo, né? E aí seria um resultado bem pior, mas São Paulo conseguiu empatar. Então mais um tropeço, eu vou contar um tropeço porque é um jogo de 3 pontos, você ganhar um só, pode num campeonato de regularidade é um tropeço, né? Então, muito bom, vamos secar hoje o Palmeiras. E assim, pessoal, o Cruzeiro, que vitória maiúscula, né? Não é fácil enfrentar o Grêmio, apesar que o Cruzeiro tem um time muito melhor que o Grêmio hoje, mas não é fácil enfrentar o Grêmio dentro da casa dele, né? O Grêmio também tem a sua tradição, mas o Cruzeiro conseguiu ali o gol de Fabrício Bruno, que é seleção brasileira, né, pessoal? Fabrício Bruno tem provado a cada dia que é um dos melhores zagueiros do Brasil e merece muito essas convocações aí para a seleção brasileira. Torço muito por ele. Mais um gol de Fabrício Bruno, que ele irá ficar aí no Cruzeiro por muitos e muitos anos e vai ganhar títulos no Cruzeiro, né? Jogador que merece ganhar título no Cruzeiro. E nós temos, pessoal, um caso que aconteceu ontem do Gabigol, né? Então o Gabigol, ele saiu do... Acabou o jogo, ele foi pro vestiário, ele não participou daquela comemoração que os jogadores do Cruzeiro fazem ali com a torcida, né? Comemoração vinca, o Gabigol não quis nem saber, acabou o jogo, ele foi pro vestiário. E assim, a minha opinião, a não ser que eles tenha tido uma dor de barriga muito forte, passando mal, né, precisando correr pro banheiro, se fosse isso, poderia justificar, mas acho que quem tá passando tanto mal assim de barriga não iria andar do jeito que ele estaria andando ali, calmo, né, sairia correndo, né, bate aquele piriri, aí realmente não tem como, meu amigo, aí você tem que correr pro banheiro, mas, né, parece que não foi isso, que ele tava andando bem calmo. Eu acho que realmente né, pessoal, o Gabigol, ele veio para ser titular, era titular com o Fernando Diniz, ele não se encaixa no esquema que o Jardim quer com o Caio Jorge hoje, então, e o Caio Jorge tá voando, né? Olha o pique que o Caio Jorge deu ontem naquela bola da trave, pessoal. Então, o pessoal tá falando, Caio Jorge errou o gol na cara, olha o pique que ele dá, a velocidade que ele pega aquela bola, né? Errou o gol, bateu na trave, poderia ser 2-0 ali, ser um jogo mais tranquilo, mas tá bom. Caio Jorge, ele tá dando muitas alegrias. Então, assim, será que o Gabigol daria um pique daquele? Difícil, né? Então, o Caio Jorge tá voando. E ele deve ser vendido já no começo do ano. 2026 ele vai ser vendido, pessoal. Não tem como, tá? O Caio vai chegar a propostas vantajosa, né? Que seja vantajosa pro Cruzeiro, pro Caio Jorge aí, já no começo do ano. Ontem mesmo já tinha olheiros lá da Premier League, né? Monitorando o Caio Jorge e o Alisson do Grêmio. Então, assim, eu acredito que talvez ele fique até a Copa, né? Seria bom ele ficar até a Copa aqui no Brasil, para ser melhor visto ali pelo Ancelotti. Mas depois da Copa eu acho que ele não fica. Então o Gabigol, ou ele vai ter a paciência de esperar o Caio Jorge sair para ver se ele vai conseguir ser titular, né? E aí, se realmente o Caio Jorge sair, o Jardim não colocar ele como titular, colocar outro jogador, aí realmente o Gabigol, ele tem que seguir o seu rumo, né, pessoal? Que é um jogador muito caro para ser reserva e ele também não merece ser reserva, né? Ele pode ser... Ele quer minutagem, ele não tá errado, né? Pela história do Gabigol e pelo que ainda ele joga, pela idade dele, 28 anos, ele não tá errado em querer minutagem. Errado estaria se ele estivesse conformado com a reserva, né? Que é o jogador que se conforma com a reserva e acabou, já era. Esse jogador não quer mais nada da vida. Então, assim, ele não tá errado em querer minutagem, mas a atitude dele ontem foi feia, né? Foi feia, a não ser que ele justifique isso, mas foi muito feia. E o Pedrinho deu uma entrevista depois. Agora, Pedrinho, pessoal, Pedrinho aprendeu a dar entrevista, hein? Até isso o nosso Mister Leonardo Jardim deve ter arrumado, né, na casa, que o Leonardo Jardim arrumou tanta coisa, deve ter chegado ali no Pedrinho e falado, não, você tem que dar umas entrevistas melhor aí, porque senão não adianta. E aí o Pedrinho deu uma entrevista ontem falando que muito feliz com a vitória, falando que o Cruzeiro está muito feliz com o Gabigol,
que o contrato é até 2028, que ele espera que seja ali uma relação duradoura ali com o Gabigol, que ele cumpra o contrato, né? Então o Cruzeiro tá feliz com o Gabigol e quer continuar com o Gabigol. Agora, se o Gabigol vai ter espaço no 2026, aí não depende de ninguém, só do Jardim, né? Agora, se não tiver, pessoal, eu acho assim que seria melhor mesmo ele seguir o rumo dele. Por quê? É um jogador bom, né? É um jogador muito bom, vencedor, né? Tem experiência ali, já ganhou vários títulos. Porém, um jogador de quase 3 milhões de reais ou 3 milhões de reais no banco é muito dinheiro, né? Eu acho que o jogador ganhar 3 milhões hoje, ele tem que ser titular, pessoal. Não adianta você contratar jogadores de 3 milhões, 2 milhões mês para colocar no banco de reserva, né? A não ser que o time é muito rico. O Cruzeiro tá começando agora essa vida aí de milionário, né? Vamos dar só uma olhada aqui no que o Pedrinho falou. Então, o Pedrinho, pessoal. Dono do Cruzeiro mira parceria longa com o Gabigol, mas fala sobre boatos de saída. Vai depender dele, né? Então, aqui, ó. Quer jogar, às vezes tem jogado pouco, então depende do Gabriel. Da parte do Cruzeiro, estamos bem com ele, felizes, satisfeitos, esperamos que ele fique por muito tempo com a gente. Então é isso, né, que eu acabei de falar. Você vai depender do Gabigol, né? Só o Gabigol mesmo para decidir. O Cruzeiro não vai segurar ninguém. Vamos dar uma olhada. Quem jogou muito ontem, pessoal? O Arroio e o Cássio. Você tá maluco. Vamos dar uma olhada na tabela como é que ficou. Hoje ainda tem Palmeiras, né? Hoje tem alguns jogos ali, ó. O Fluminense já tá ganhando o Mirassol. Pra nós é bom, né? O Mirassol tá na nossa cola ali. O Mirassol perdeu hoje, o Fluminense vai pra 50, o Mirassol fica com 56. Melhor pra nós. Nosso próximo jogo é contra o Fluminense, hein? Tomara que alguns tomem amarelo lá hoje para ele vir desfalcado aí, melhor ainda. Ceará e Fortaleza. Fortaleza desesperado, né? Ceará tá mais tranquilo. E Palmeiras e Santos a 9h30. Esse aqui que a gente tem que secar. Vamos torcer lá pro Santos do Neymar ganhar contra o Palmeiras, seria muito bom. Cruzeiro está na cola, né, pessoal? 63 pontos. Flamengo 65, um jogo a menos. Palmeiras 65, 2 jogos a menos, né? Vai fazer um hoje, vai ficar com um jogo a menos. Tomara que o Palmeiras perca, que aí ele fica com um jogo a menos e com 65 pontos, né? E ainda assim eles estarão com um jogo a menos, vão depender só deles, mas eles vão ter que focar na final da Libertadores e nós temos a semifinal da Copa do Brasil, mas é só dezembro, depois que o Campeonato Brasileiro acabar. Então, pro Cruzeiro tá mais tranquilo nesse sentido, né? Vai preocupar com a Copa do Brasil? Vai, mas só em dezembro, né? O Campeonato Brasileiro já vai ter acabado. Então, assim, tem chance de título? Tem. Vamos torcer aí para mais tropeços do Flamengo e do Palmeiras. E sobre o Gabigol, vai depender mais dele do que o Cruzeiro. O Cruzeiro não quer descartar ele, mas se ele quiser seguir o rumo dele, o Cruzeiro também não vai segurar, porque entende também a vontade do jogador de querer jogar, né? E outra coisa que eu queria comentar para finalizarmos o vídeo é o Arroio, pessoal. Como que o Arroio encaixou nesse time do Cruzeiro, né? O moleque é liso demais e o Cruzeiro achou aí um batedor de falta muito bom. O Arroio, ele bate falta muito bem, né? A falta dele é certeira e dá sempre trabalho pro goleiro. Ontem ele bateu a falta e foi escanteio, né? E acho que no escanteio que foi o gol do Cruzeiro. Então, assim, o Arroio, e o passe que ele deu pro Caio Jorge foi sacanagem também, né? Passe lindo, que foi aquele contra-ataque mortal, né? Matheus Pereira para Arroio lançou bola no futuro, Caio Jorge pegou e meteu no travessão. Então o Arroio, ele tá dando assistência, fez o gol no último jogo, né? Contra o Vitória. Fez gol contra o Vitória, já deu assistência contra o Fortaleza. Deu assistência com o Fortaleza. Ontem ajudou bastante. É um menino novo que o Cruzeiro foi um achado, tá? Arroio vai dar muitas alegrias mesmo. Quando o Anderson melhorar, o Anderson não vai ter lugar nesse time titular garantido não, porque o Arroio realmente tá mostrando muito mais, né, potencial. E ele tá correndo muito também. Ontem, várias vezes, o Arroio tava na zaga tirando a bola, na lateral, dando carrinho. Então ele tá fazendo uma função tática ali muito boa.
parecido com o que o Wanderson fazia, só que com mais qualidade, porque dá assistência e faz gol também e ainda bate falta, né? Pessoal, se inscreve aí no canal, senta o dedo no like, ajuda o canal a continuar crescendo, pô, trazer aqui conteúdo do Cruzeiro, notícias todos os dias. Um grande abraço, fiquem com Deus, fui!